Olá, espero que todos estejam bem. Hoje estarei apresentando para vocês o tema Uso de plantas alternativas em sistemas agro-silvopastoris. Meu nome é Keila Tavares, sou engenheira agrônoma e possuo mestrado e sou doutoranda em zootecnia pela Universidade Federal do Paraná. Bom, e hoje a nossa conversa, nossa palestra, ela está dividida em alguns tópicos. Dentre eles, primeiramente, a gente vai falar um pouco sobre o que são, os sistemas silvopastoris, quais plantas alternativas podemos estar utilizando para trabalhar nesse sistema, as principais importâncias, principais plantas, as estratégias que podemos utilizar dentro desse sistema, de implantação e, por fim, as considerações finais. Bom, então, o que são, os sistemas silvopastoris, Eles são representados por consórcios de animais com cultivos agrícolas, árvores, arbustos, em uma mesma área ali de atuação, de forma simultânea ou ao longo do tempo, Geralmente são os sistemas ali que a gente trabalha que duram anos ali de rotação, esse tipo de sistema. Onde a gente pode observar que a gente tem vários tipos de produções no mesmo local, numa mesma área, trazendo um apelo econômico muito grande quando a gente pensa ali em viabilidade econômica para o produtor rural, Temos madeira, produção de forragem para os animais, o próprio componente animal no sistema, o componente agrícola, que ele pode estar escolhendo ali arroz, milho, feijão, de acordo ali com o que ele quer e que seja rentável para esse produtor. E aqui eu trouxe para vocês um arranjo experimental, para sistema silvopastoril, desenvolvido por Oliveira 2005, que retratava ali nesse experimento que enquanto o plantio de eucalipto ele ia se estabelecendo, foi feito um consórcio de arroz no primeiro ano, soja no segundo e braquiária ali do terceiro ano em diante para a entrada dos animais posteriormente, tá? Nos anos seguintes. No qual eles estudaram diferentes tipos de arranjos estruturais. O que é arranjo estrutural? Diferentes espaçamentos ali, um espaçamento mais adensado, um espaçamento mais amplo para o eucalipto, em relação às culturas ali que estavam sendo manejadas, Nesse caso aí, o arroz da imagem. E constataram, o que eles constataram ao fim? Que para o eucalipto, a produção é melhor quando se tem um espaçamento mais amplo, Consequentemente, uma maior produção de madeira era esperada. Em relação aos demais tratamentos, os demais arranjos, que eram mais adensados de fato. Então, para o componente madeira, esse espaçamento deve ser mais amplo. Os demais componentes não tiveram diferenças em relação a esse delineamento experimental, A essa escolha, no caso. E aí eu trouxe mais para vocês terem a noção dos diferentes tipos de arranjos que a gente pode ter, que são inúmeros. E esse tipo de arranjo ele pode ser mudado ao longo do tempo, tá? Não precisa ser necessariamente o mesmo tipo de arranjo por exemplo, os 10 anos de um manejo agro-silvopastoril que aquele produtor vai ter. Então, ele pode ser adaptável. Em relação à relevância, Qual que é a relevância de se ter um sistema agro-silvopastoril hoje, atualmente, Primeiramente, nós temos uma resiliência ecológica muito grande, Há uma melhoria de fertilidade do solo. A gente vai falar mais para frente que a maioria das espécies ali que a gente pode estar utilizando, principalmente as alternativas, geralmente são leguminosas, então vai ali favorecer o processo de fixação biológica do nitrogênio. Então,
Se eu tenho vários componentes ali, um pode estar ajudando o outro a se desenvolver melhor, então eu vou ter uma melhoria ali da composição química do solo. Outra questão também em relação à dependência de conhecimento, né? Eu queria que vocês pensassem um pouco, é um sistema muito dinâmico. E como é um sistema muito dinâmico que envolve outros componentes, né? A gente não tem só o componente agrícola, só o componente arbóreo. A gente tem ali componente animal, tem todos esses componentes juntos e então o produtor ele necessita ter um mínimo de conhecimento possível para estar atuando, entender ali o processo, a dinâmica do seu sistema agrossilvopastoril. Outra questão também é a possível redução de custos, né? Eu coloquei como exemplo o uso de plantas alternativas, que é o nosso principal foco aqui hoje. Por isso mesmo, são plantas que conseguem fixar ali o nitrogênio no solo e com isso a gente pode estar diminuindo os custos com a utilização de fertilizantes ali nessa área. A gente sabe que o nitrogênio é um dos fertilizantes que mais gastam, né, em qualquer sistema ali de manejo, quando a gente pensa em composição de pastagem, de componente arbóreo, qualquer componente, né, precisa de nitrogênio. Então, se a gente tem plantas ali que podem minimizar esses possíveis gastos, vai ser muito bom. Além de que pode ser também temos um fornecimento ali de forragem também com essas plantas alternativas, o que vai reduzir custos com a alimentação. A gente sabe que aproximadamente 70% dos custos dentro da propriedade, quando a gente pensa em componente animal, é com alimentação. Então, se eu estou introduzindo ali uma planta que ela pode me ajudar tanto para quebrar vento, tanto para fixar nitrogênio no solo e também ela tem um alto teor de proteína e o animal gosta, né? Um animal se alimenta daquela planta, vai ser muito bom, vai ser rentável para o produtor. E por fim, não menos importantes, né? A questão das mudanças climáticas, né? Que é um contexto bem atual que a gente tem, no qual, devido a essas mudanças climáticas, algumas plantas elas têm decaído a produção, né, em si, por causa da falta de água, né, esse déficit hídrico muito grande, que vem ocasionando perda econômica. Então, a pressão econômica muito grande devido às mudanças climáticas. Então, né, entrando no nosso assunto base de hoje, por que a gente utiliza plantas alternativas, né? Por que utilizar em sistemas agro-silvopastoris plantas alternativas? O que são essas plantas alternativas, né? Geralmente, quando a gente pensa em sistema agro-silvopastoril, é aquele sistema ali, posso estar usando soja, milho, a braquiária, componente arbóreo eucalipto, então já são plantas ali comumente utilizadas. Mas quando a gente pensa em alternativa, ela tem que me gerar ali alguns benefícios de utilização, né? Para a gente estar utilizando essas plantas. E qual o nosso principal entrave nos sistemas produtivos atuais? Eu queria que vocês pensassem um pouco qual que é o principal gargalo que a gente tem hoje em relação à produção. E aí eu trago para vocês aí uma informação bem importante, que atualmente o Brasil ele é responsável por cerca de 8% do consumo global de uso de fertilizantes, sendo o quarto no mundo, ficando apenas atrás de países como China, Índia, Estados Unidos, altamente populosos, países que produzem muito, né? Então, isso é sim um pouco preocupante, né? E por que é preocupante, Keila? Por que você acha que é preocupante? Porque por causa da falta de sustentabilidade, principalmente quando a gente pensa em produção de fertilizantes. E por que a produção de fertilizantes pode ser ali, pode ter uma falta de sustentabilidade? Porque a sua fabricação, ela depende diretamente do uso de combustíveis fósseis. A fabricação.
Por quê? Devido à técnica que chama Haber-Bosch, né? Essa técnica, ela é uma técnica industrial que ela vai produzir amônia a partir do nitrogênio e do hidrogênio do ar. Do nitrogênio do ar e também do hidrogênio. E como ela depende do uso de combustíveis fósseis, como carvão, gás natural, para gerar energia, né? Essa queima vai liberar gases do efeito estufa. Então, diretamente aí a produção de fertilizantes, ela está atrelada com a falta de sustentabilidade existente. E aí, outra informação que eu trago para vocês é que estima-se que 1 quilo de fertilizante nitrogenado equivale a 4,5 quilos de emissões de CO2 fóssil. Então, é sim preocupante. Então, temos que buscar ali estratégias alternativas que podem favorecer o uso de plantas alternativas, por exemplo, nesses sistemas para reduzir a utilização de fertilizantes, desse produto químico, né? Então, algumas plantas, elas vão ter ali, como as leguminosas, por exemplo, que em sua maioria tem muitas que são alternativas, que a gente pode estar usando, que eu vou falar mais a seguir. Tem várias leguminosas alternativas que podemos utilizar nos sistemas agrossilvopastoris, tá? Então, a maioria delas, como eu falei, é leguminosas e elas utilizam ali, participam do processo de fixação biológica de nitrogênio. E só para relembrar vocês, né, trouxe aí um esqueminha só para a gente ver que como é esse processo. Então, o nitrogênio ele vai ser captado pelas bactérias que colonizam essas raízes das plantas, né? Que são chamadas de rizóbio, que geralmente a gente vê nas leguminosas mesmo, né? Aquelas nodulações, que esses pequenos nódulos, umas bolinhas bem pequenas nas raízes das plantas, tá? E o nitrogênio atmosférico metabolizado por esses rizóbios vai sofrer o processo de amonificação e nitrificação. E assim ele pode ser assimilado e utilizado pelas plantas, né? E aí também coloquei ali embaixo as bactérias fixadoras de nitrogênio, né? Os rizóbios, eles ficam ali nas raízes, eles colonizam, se multiplicam, vão formar os nódulos, que é essas bolinhas, e vão viver em simbiose com a planta, ou seja, não prejudica em nada o funcionamento ali fisiológico da planta em si. Pelo contrário, vai ajudar nessa questão de fixar o nitrogênio no solo. Outra questão também que eu acho que vale a gente levantar em consideração a utilização de plantas alternativas é que, além de reduzir esses insumos externos, né, reduzir o aporte de fertilizantes nitrogenados em si, essas plantas, geralmente elas possuem concentrações ali um pouquinho mais altas de compostos secundários em sua composição. O que são esses compostos secundários? A gente tem o tanino, saponinas, óleos essenciais ali na planta, entre outros, lactonas, que esses compostos, quando o animal se alimenta dessa planta com esses compostos, pode ali atuar ali na menor produção de metano entérico. Ela, com processos ali bioquímicos que agem diretamente no rumen, vale a pena vocês darem uma pesquisada em si, que podem diminuir essa produção de metano. Eu vou falar mais a seguir que temos a leucena, Titônia diversifolia, que elas são plantas que ultimamente elas têm sido estudadas a respeito dessa questão mais sustentável, porque são alimentos extremamente proteicos, o que vai reduzir o custo de produção, né, alimentar. O produtor vai gastar menos para alimentar esses animais. E são plantas altamente resistentes e que já foi comprovado, testado, que elas conseguem reduzir a produção de metano entérico desses animais. Então, uma vantagem extremamente importante, né? Em relação aos tipos e importâncias, né, a gente tem
tipos: herbácea, arbórea, arbustiva e leguminosas, né? Linkei aí alguns para vocês. As herbáceas são plantas geralmente de ciclo mais curto, né? Geralmente utilizada ali na parte da pastagem. As arbóreas geralmente são plantas que focadas para a produção de madeira, de sombra também para os animais. E também algumas podem ser utilizadas também para alimentação animal. As arbustivas também, sombra, também para utilização de quebra-vento, a maioria são utilizadas, e também para produção de forragem, né? Muitas delas, como eu citei, leucena, titônia, são plantas ali arbustivas que contêm um teor de proteína muito alto. E os animais consomem essas plantas, então é também uma outra importância. E também as leguminosas, né? Como eu falei, as leguminosas elas possuem essa função de fixar o nitrogênio no solo e vai ali melhorar a fertilidade do solo, reduzindo a necessidade de fertilizantes químicos. Bom, seguindo sobre as plantas alternativas, quais seriam os benefícios principais, né? Primeiramente, a gente tem uma melhoria da qualidade do solo, né, por meio da fixação biológica de nitrogênio, né? Muitas delas são utilizadas para recuperação de áreas degradadas. Algumas também servem para a questão de adubo verde. Então, a melhoria do solo, ela é real, né? O controle natural de doenças também, porque muitas delas possuem a questão de repelente natural, né, contra insetos, que podem gerar doenças nesses animais, né? E a diversificação econômica e essa questão mais sustentável, com seus diversos usos, né, ali dentro do sistema, e pela também redução dos gases do efeito estufa. Bom, a gente viu aí o que é o sistema agro-silvopastoril, vimos também a importância de se utilizar as plantas alternativas e agora eu trouxe para vocês alguns exemplos de plantas alternativas, né? Vale ressaltar, que têm sido utilizadas em sistemas agro-silvopastoris ou estudadas para ser utilizada, tá, gente? Nem todas já são amplamente utilizadas, sabe? Bom, primeiramente, nós temos a leucena, a leucaena leuconcefala. A leucena é uma planta arbustiva perene, é uma planta leguminosa, como eu falei, ou seja, ela fixa nitrogênio no solo, ela é uma planta fixadora. Ela é bem resistente a diversas condições edafoclimáticas ali existentes, e ela pode atingir aí uma altura de 5 até 20 metros de altura, dependendo das condições, as condições ideais para ela ali dentro do sistema, né? Ou seja, ela também pode gerar ali sombra para os animais. Ela possui de 22 a 30% de teor de proteína, ou seja, é uma planta rica para os animais se alimentarem, e também é utilizada em questão de recuperação de áreas degradadas por causa dessa fixação de nitrogênio no solo e também por ser uma planta super resistente, né? Temos também a Gliricidia sepio. A Gliricidia, gente, é uma planta arbustiva também, assim como a leucena é leguminosa, originária da América Central. É de grande resistência também, por isso também é usada na questão de recuperação de áreas degradadas, de uso múltiplo, pode chegar até 15 metros de altura, então, além de alimentar os animais, também fornece sombra, pode ser utilizada como quebra-vento também, e possui boa adaptabilidade, e por isso ela é muito utilizada em regiões do semiárido brasileiro. E, além disso, né, para não esquecer, ela possui de 20 a 30% de proteína bruta. Outra planta que tem sido utilizada também, né, além dessas que a gente comentou, é a alfafa arbórea. A alfafa arbórea é uma planta arbustiva, ela dá até uma inflorescênciazinha rosa, eu acho que
eu acho que a maioria de vocês com certeza já viram essa planta por aí. Ela possui de 5 a 12 metros, né? É arbustiva. Também é leguminosa, também fixa nitrogênio. E é utilizada aí, vem sido utilizada em sistemas aí, principalmente em consórcio, né? Como vocês podem ver na imagem de cima. É uma planta que produz lenha, serve para forragem também, porque o teor de proteína dela vai até 20% de proteína. Consegue fornecer sombra e controlar a erosão também, por isso também é utilizada em questão de recuperação de áreas degradadas, né, como as outras. Outra planta comumente estudada aí, tanto para alimentação animal, recuperação de áreas degradadas, redução de metano entérico, é a Titânia diversifolia. Também conhecida como margaridão, botão de ouro, mão de Deus, ela tem inúmeros nomes aí. Provavelmente vocês já viram aí em alguns terrenos baldios. É uma planta que possui um alto teor de proteína, variando de 15% até 25%. Ela é muito utilizada aqui na América Latina, principalmente para alimentação animal. No Brasil, isso ainda é uma novidade, né? Tem pesquisas recentes que a gente tem trabalhado aí com a produção de silagem, produção de feno, de Titânia diversifolia, porque é um alimento muito rico e é uma planta super resistente. Então, em regiões do semiárido brasileiro, em regiões mais com um déficit hídrico muito grande, ela sai bem. Porém, ela é bem resistente a diversas condições climáticas, porém ela não tolera ali a geada. Então, no extremo sul do Brasil, ela não sai bem, tá? Outra planta é a moreira, né? A Morus alba. A moreira, ela também pode ser utilizada aí em sistemas agrosilvopastoris. É um arbusto, né? Ela pode chegar aí de 6 a 15 metros de altura, podendo também ser utilizada para a produção de frutos, fruticultura. Então, você também agrega valor dentro do seu sistema, né? Porque você também tem a produção de frutos. E também para alimentação animal, porque o teor proteico dela varia entre 15% a 28%. Então, sempre quando a gente pensa em alimentação animal, tem que ter um teor de proteína legal para os animais se alimentarem, né? E também sombra, quebra-vento. Outra planta também é a maniçoba. A maniçoba, inicialmente, ela tem sido estudada para isso, tá, gente? Não é muito até difícil a gente achar documentos, né? Achar artigos sobre a maniçoba em sistemas agrosilvopastoris. Mas ela pode ser utilizada para alimentação animal, só que é preciso ter muito cuidado, né? Porque ela tem aquele teor de toxicidade, né? Tem uma toxicidade nessa planta por causa da presença do ácido cianídrico. Então, mas mesmo assim, ela possui um alto teor de proteína. Então, para o seu uso para os animais, deve-se levar em conta, deve-se fazer um pré-secado, né? Deve-se fazer silagem também para não ter risco de toxicidade dessa planta. As cactáceas, no geral, né? Palma forrageira, opuntia, são plantas que são mais utilizadas no semiárido brasileiro, tá? Porque são plantas extremamente resistentes a déficit hídrico e são plantas que possuem um alto teor de água dentro delas. 85 a 90% da planta é água, ou seja, além de ser resistente, ela vai hidratar o animal. Contudo, né, vale ressaltar, um dos grandes problemas que a palma tem é a questão do teor de proteína bruta muito pequeno, né? Tem cerca de 2,6% até 6% só de proteína bruta. Então, acaba que dentro do sistema você vai ter que colocar uma planta com teor de proteína bruta mais alto para os animais. Bom, e agora a gente vai ver quais estratégias podemos utilizar ali para auxiliar o produtor no manejo de implantação
e manejo dessas plantas alternativas, né? Bom, então eu coloquei ali alguns fatores que devemos levar em consideração quando a gente pensa em fazer a implantação dessas plantas, né? Primeiramente ali, utilizar espécies adequadas, né? Que seriam essas espécies adequadas? Identificar espécies mais resistentes para a tua região, com características que sejam compatíveis às características edafoclimáticas da região, né? Não adianta nada, por exemplo, eu dei o exemplo da Titônia, plantar a Titônia numa região com alto risco de geadas, né? Ou seja, eu vou perder o meu material e não vai ser interessante. O espaçamento adequado, né? Ou seja, garantir que as espécies que eu escolhi tenham ali um espaço para o seu desenvolvimento e crescimento de uma forma adequada, né? E o manejo adequado, gente, por quê? Se eu tô ali com componente madeira, né, que depende de podas, se eu tô ali com plantas que até mesmo as arbustivas ali, que eu preciso fazer podas de tanto em tanto tempo, manejo de entrada e saída dos piquetes, que esses animais vão entrar também. Ou seja, esse manejo ele tem que estar atrelado à condição do produtor, né, do dia a dia do produtor. Por fim, né, trouxe para vocês aí os principais desafios que o produtor tem em sistemas agro-silvopastoris. Primeiramente, a necessidade de ajustes no manejo, né, dentro desse sistema. Para cada sistema produtivo, ao longo dos anos, principalmente porque trata-se de um sistema a longo prazo, então, como eu falei no início, né, não é que eu tenho um sistema de 10 anos que ele não pode sofrer ajustes ali dentro desse período, né? Claro que pode sofrer ajustes, pode ter mudanças de plantas, enfim. Outra questão também, a falta de conhecimento do produtor. Como eu falei, é um sistema muito dinâmico e exige conhecimento de cada componente vegetal, arbóreo, componente animal. Então, sempre está pensando ali em agregar conhecimento para ter um bom desempenho desse sistema. E resistência à adoção, o que vem acontecendo muito ainda, porque essa resistência à adoção de novas práticas, porque tudo que não é do dia a dia do produtor, ele vai ficar com o pé atrás, ele vai ter dificuldade. Então, eu acho que cabe ao técnico, cabe à pessoa que vai levar esse conhecimento para ele e cabe ao próprio produtor também sempre pensar o lado econômico, porque às vezes o sustentável não enche o bolso dele, né? Então, sempre pensar ali, levar dados sobre o lado econômico para ele, desse produtor. E assim ele pode ter uma adoção dessa prática. E em relação aí os benefícios, oportunidades que o produtor pode ter, é a questão de certificação de produtos, através de valorização dos produtos, através das certificações sustentáveis, né? Como é um sistema altamente sustentável, ele pode ter uma certificação diferente. Redução de custos dentro da propriedade, né? Como a gente falou, diminuição dos gastos com alimentação animal, porque eu estou introduzindo ali plantas altamente proteicas que podem auxiliar ali na diminuição de uma suplementação proteica, ou seja, ele vai gastar menos. Além disso, também tem a questão da diminuição de fertilizantes, né, por causa da fixação biológica de nitrogênio e também da questão do adubo verde. Então, tudo isso pode gerar ali uma redução de custos para o produtor, né? E com isso ele enxergar com novos olhos esse sistema. E também, né, além disso, além desses benefícios assim que ele vai ver no próprio bolso dele, né, a questão de resiliência climática, esse aumento da adaptabilidade às mudanças climáticas, né? A gente tem que se adaptar ao que vem acontecendo. Infelizmente, né, as mudanças climáticas a gente não consegue controlar como a gente deveria, mas a gente consegue ali se adaptar a essas mudanças climáticas.
e o sistema agro-silvopastoril ele pode ser um fator de adaptabilidade a essas mudanças. E com isso fica o meu muito obrigada, foi um prazer falar com vocês hoje, um prazer estar falando desse tema com vocês. Fica aí meu telefone de contato e meu e-mail para qualquer dúvida, né, sanar qualquer dúvida de vocês. Muito obrigada pela essa oportunidade, agradeço principalmente ao Congresso Nacional de Agronomia, né, é um evento super importante atualmente, então gostaria de agradecer a vocês a oportunidade. E fica meu agradecimento.